Após violar tornozeleira eletrônica em meio a possível plano de fuga, ex-presidente Jair Bolsonaro é preso. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Você usou alguma coisa pra queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Bom, nessa semana aí o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, né? Teve a sua prisão adiantada, na verdade, né? A prisão dele já estava prevista ali para segunda metade de novembro, primeira metade de dezembro, tal, e aí ele teve ali adiantado porque aparentemente ele meteu uma solda, né? Um ferro de solda na tornozeleira eletrônica dele, e isso foi interpretado junto de uma vigília que o Flávio tinha marcado, enfim, algum movimento ali de apoio na porta lá do condomínio, e isso foi interpretado pela justiça como uma possível articulação de fuga ali, alguma obstrução da justiça, e aí foram lá prender o homem, né? E, muito engraçado o vídeo, inclusive, desculpa os nossos ouvintes bolsonaristas, mas assim, muito engraçado. Não, eu fiquei com a impressão, por toda a condução do julgamento do Jair até a prisão, uma diferenciação muito grande nos últimos 2 julgamentos políticos que a gente teve no Brasil, né? A gente tem a Lava Jato, e a Lava Jato vai conduzir suas prisões logo depois da segunda instância, porque era a interpretação do Supremo na época, então os casos da Lava Jato nunca chegaram a ser apreciados pelo Supremo, quer dizer, eles foram apreciados muito depois das alegações lá, das mensagens vazadas do Dallagnol com o Moro ter virado ministro da Justiça do Bolsonaro, então os casos já chegaram no Supremo muito esvaziados do seu conteúdo inicial, da força que eles tinham em 2016, 2017, 2018. Mas contrastando muito essas duas operações, porque a condução da condenação do Bolsonaro foi meio feita a conta-gotas, né? Ele era réu pelo processo, depois ele passou a ter uma privação de alguns direitos porque acreditavam que ele tinha uma tentativa de obstruir a justiça. Isso foi intensificado pela ida do Eduardo aos Estados Unidos. A possibilidade de fuga dele, inclusive, já tinha sido debatida quando aquela operação foi deflagrada para apurar questões do punhal verde e amarelo, lá o plano de assassinato do Alexandre. Ele chegou a comentar o ramagem, né? Exato. E a questão do Bolsonaro ter passado aquela noite, 2 noites na Embaixada da Hungria, e já se especulava essa questão dele poder fugir. Então, eu acho que toda essa condução mais lenta e parcimoniosa foi para tornar a prisão do Bolsonaro sem a possibilidade de grandes tormentas por parte de uma opinião pública descontente com uma eventual condenação. Uhum. Porque é isso que você falou, parece só uma progressão natural de uma coisa que já estava assim, caminhando há 6 meses atrás, quando a data do julgamento do Bolsonaro se tornou factível. Quer dizer, é um processo de encaminhamento do caso que tornou a possibilidade de uma resistência do ponto de vista popular, assim, a direita bolsonarista se articular em grandes manifestações populares, ou mesmo a vigília que o Flávio tentou puxar, não juntar mais que 100 pessoas, 200 pessoas, é uma coisa... E eu até fiquei pensando isso, por que eles não convocam uma grande manifestação? Provavelmente pelo medo do flop, né? De você ver uma Avenida Paulista mais esvaziada do que nunca, e a legitimidade de um líder popular que o Bolsonaro sempre tentou cultivar ser esvaziada em fotografias de manchas vazias dentro de uma avenida não tão lotada quanto em épocas onde o Bolsonaro colocava milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, segundo a Polícia Militar de São Paulo. Então, assim, e por motivações muito menores do que a prisão dele. Por motivações muito menores. Eram manifestações quase sem um conteúdo. Era tipo assim, vamos lá, porque vamos lá. E hoje o Bolsonaro foi preso, condenado por uma tentativa de golpe de Estado frustrada, e você não tem uma grande manifestação popular. Então, eu fico imaginando como essas duas condições vão contrastar as duas operações políticas que vão invadir o judiciário ou o contrário, né? Agora, achei interessante, gozado, a maneira como as coisas se desdobraram. Acordei de manhã e Bolsonaro tinha sido preso, e aí nota de vários comentaristas de portais dizendo a prisão é injusta, era melhor ter só proibido a vigília, juristas comentando, Gilberto Kassab faz um tweet, todos aqueles apoiadores, Tarcísio, e aí no momento em que vaza o vídeo constrangedor da tornozeleira e a moça ainda pergunta, é um ferro de passar roupa? Não. O jogo muda imediatamente. Com esse vídeo, o jogo muda. Ninguém mais falou um A.
Kassab colocou um tweet isolado de solidariedade ao presidente. Não tinha como defender. Então é uma prisão, era um grande finale sem ser um grande finale. Não foi uma grande prisão, né? Não, e assim, eu acho muito improvável, na verdade, que houvesse um plano de fuga, alguma coisa nesse sentido. O próprio Jair mesmo já parecia bem, ou pelo menos né, o próprio Malafaia falava lá que ele ficava chorando e estava enfraquecido, isso, aquilo. E até porque depois se divulgou que ele aparentemente estava viciado em alguns remédios lá, e faz sentido mesmo que ele estivesse loucaço na hora de fazer isso. E é bem coisa de velho. Eu realmente acho que isso foi uma atrapalhada, como mais uma atrapalhada Bolsonaro, e isso dá uma desgastada, né? Porque até se é um plano de fuga, o plano de fuga ele ainda é mais heróico, né, pros seus apoiadores. Ele até funciona mais. Agora o cara, eu tava, foi curiosidade, aí fui mexer no negócio, daí você não consegue falar nada, né? Tanto que a gente não tem um grande apoio popular, e aí talvez por causa do trabalho da justiça a coisa foi perdendo gás mesmo, né? O Bolsonaro foi perdendo gás, assim, enquanto opinião pública, enquanto assunto, tanto pros apoiadores quanto pros opositores. Esse desprestígio na forma da prisão, né, não permite nem que os seus apoiadores políticos, enfim, consigam ali usar uma marca, né, dos caras. Que nem o Kassab, ele não pode não falar, ele não pode não solidarizar sobre a prisão do Bolsonaro, porque ele precisa fazer uma média com o eleitor bolsonarista, aquela coisa. Mas ir além disso, né, o Bolsonaro, enquanto líder político, parece estar, assim, moribundo, entende? Então, e eu fiquei pensando que com essa cena da solda é o sinônimo de moribundo. Porque você pensa, como é que um cara que tá querendo anistia para sair candidato vai liderar um movimento ouvindo vozes na tornozeleira? Isso, é isso mesmo. Então, assim, o que me causa espanto nessa narrativa bolsonarista que ele tá soluçando, e ele de fato tem diversos problemas com o soluço, mas que ele tá chorando o dia inteiro, que ele tá muito triste, que ele se recusa a comer, que ele tá ouvindo vozes. Isso não é mais um perfil de um líder. Fica mais grave ele no papel de líder com tudo isso do que o Heleno com Alzheimer na defesa, né? Não, exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque essa galera, eles querem ser, ou em alguma medida são líderes de um grande movimento político, só que eles alegam, e talvez realmente de fato seja, Sim. incapacidade mental. Sim. Não dá pra você ser líder incapaz mental. O Bolsonaro tipifica um pouco essa ideia de uma vítima majoritária. E eu acho que existe esse perfil entre muitos dos eleitores do bolsonarismo, assim, essa ideia de que, mesmo você sendo uma maioria, eles falam isso o tempo inteiro, nós somos a maioria, nós ainda somos politicamente perseguidos, né? E aí eu acho que esse encaixe dele como liderança, e assim, o Bolsonaro tem alianças traçadas, mas a gente também já falou muitas vezes de que essa consolidação de um Bolsonaro liderança partidária se deu muito quando ele se filiou ao PL pelo operador do Valdemar Costa Neto, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele é esse líder que não lidera. Eu acho que eu sempre tive essa impressão dele, assim. Ele é mais uma figura, ele é mais representativo como esse cara que quebrou uma hegemonia de PT e PSDB na política brasileira do que, de fato, uma liderança vocal como o Lula, para ficar na contraposição. O Lula é, de fato, o líder do PT, o líder do governo. Ele sempre se colocou dessa forma, e a gente pode ver pela condição da prisão dele, como ele acreditava numa nova vida política que veio para ele, né? Enfim. E o Bolsonaro já parece acreditar que a prisão é a sua derrota consumada, né? Então, que evitar maiores consternações é o que ele está buscando agora. E talvez por isso muda-se, claro, além do vídeo da solda, essa questão dele poder cumprir prisão domiciliar, deixar a superintendência da Polícia Federal onde ele atualmente cumpre pena e tal. Mas assim, eu acho que, para arredondar minha opinião, eu acho que o bolsonarismo sempre superestimou essa maioria silenciosa. Essa ideia de parar o Brasil, isso vai parar o Brasil, isso sempre foi muito superestimado, e eu acho que pelo bolsonarismo ainda em especial, assim. Eles tinham essa expectativa, aparentemente, no que se antecedeu à posse do Lula em janeiro, e eles não reuniram mais de 5 mil pessoas em Brasília, no 8 de janeiro. É um número expressivo, mas assim, 5 mil pessoas, a Rojavari comporta, né? Então, assim, não estamos falando de um público não visto todos os finais de semana em estádios brasileiros, para não falar em shows, etc. E a mesma coisa tem acontecido desde a condução do processo. Falava-se muito, o Brasil vai parar se o Bolsonaro for preso, é uma grande injustiça, E por mais que, se você fizer uma pergunta com eleitores, você possa encontrar muitos que vão considerar uma injustiça, porque são simpáticos ao Bolsonaro, essa mobilização é falsa. Acreditar que essas pessoas vão continuar mobilizadas para defender a inocência do Bolsonaro é simplesmente acreditar numa mobilização popular de milhões de pessoas que é impraticável, e aí não só no Brasil. Esse movimento é improvável em qualquer
realidade, né? E eu acho que eles sempre superestimaram essa maioria silenciosa, de novo citando o Nixon. E eu acho que a gente vê muito essa questão pela própria manifestação dos políticos do PL, né? Eles não tiveram força nem de pautar a anistia. A anistia segue travada, além dos interesses do governo, as disputas na Câmara, a sensação de impunidade que um projeto de anistia para um ex-presidente da República pode dar, pelo fato de que não tem pressão popular suficiente para justificar a aprovação de uma anistia. Não está falando de 60% da população brasileira, 70% da população do Brasil pedindo anistia e 1 milhão saindo às ruas. São movimentos muito exíguos. Então, a anistia trava. Você vê, tem o Paulinho da Força como relator há 2 meses e o projeto não anda. Porque você vai passar um projeto que é impopular com uma parte da população e a parte que defende também não está muito disposta a sair às ruas, o custo é só de derrota para quem aprova. Então, eu acho que a gente está, de fato, entrando no bolsonarismo pós-Bolsonaro, porque ele vai deixar de ser um ator político, pelo menos publicamente, claro, porque ele vai estar preso, mas a gente já vem testemunhando isso há alguns meses e a gente vai ver a intensificação disso. Quem vai herdar esse carisma? É a família ou é um apoiador de primeira hora? Eu acho que a disputa é entre esses dois, mas alguém será o porta-voz do bolsonarismo em 2026, porque ainda é uma força eleitoral, mesmo que não seja uma força de mobilização. Eu tô começando a me questionar se ainda de fato é, e em que momento que o Bolsonaro de fato morreu, sabe? Eu tenho percebido isso até pela ausência de comemorações por parte da esquerda também, sabe? Não que a oposição ao bolsonarismo não tenha comemorado, enfim, mas você também não teve nenhuma grande manifestação da esquerda, você não teve nenhuma grande movimentação de nada, talvez pelo momento, né, pelas disputas que o governo tá tendo, que são mais importantes do que essa disputa que talvez já tivesse sido ganha, né? Só estavam esperando ganhar a medalha. Será que, de fato, nós ainda vamos ter um bolsonarismo tão ativo, assim, sabe? O que eu quero dizer é que talvez a gente tenha um reciclar em uma nova figura, um novo movimento, uma nova direita, uma nova, enfim, alguma coisa nova, e não necessariamente o bolsonarismo, ainda que com as práticas que a gente chama das práticas bolsonaristas, mas sem, de fato, uma ligação com esse movimento nascido ali em 2016, essa coisa que cresceu junto com ele, sabe? E aí os políticos que a gente chama de bolsonaristas, ou os bolsonaristas de segunda geração, né, tipo o Nicolas, tal, eles não vão acabar ficando só um político exaltado, centrônico, mais pra direita e ponto, assim, sabe? Como você tinha antes do Bolsonaro, você vai estar tendo depois do Bolsonaro também. É que eu acho que, até pela ausência de comemoração da esquerda, é porque, pensando do ponto de vista de uma narrativa maniqueísta, Bolsonaro é a manifestação de todos os maus para um eleitor de esquerda. Não é o final de um livro onde você derrota o Bolsonaro e tudo que você não gosta acaba, né? O bolsonarismo foi naturalizado na política brasileira. Esses caras são governadores, são senadores, são deputados. Talvez o nome vá mudar, porque de fato essa figura que vai nortear a direita brasileira talvez não seja mais o Bolsonaro, e talvez nem apareça nenhuma figura com capacidade de reunir grupos tão antagônicos como o Bolsonaro conseguiu em 2016 ou 2018, principalmente, né? Mas, assim, eu acho que o modo de fazer política foi profundamente transformado a partir da ascensão do bolsonarismo, e novos políticos vão se eleger, pelo menos com essa experiência. A gente já está falando de uma segunda geração do Nicolas, e ele já é eleito num estilo de política muito diferente do pré-2018. O Nicolas Ferreira não é um político que funcionaria ou seria estruturado ou seria isolado politicamente em 2010, 2006, 2002. Ele divergia muito do perfil do deputado de centro-direita ou de direita, mais ligado a partidos fisiológicos. O Nicolas tem uma agenda própria, né? Até independente do partido que ele esteja. Então, eu acho que esse perfil de atuação, que já acontecia com o Bolsonaro como deputado, que divergia em muitas questões do PP, base do governo Lula, não podemos esquecer, em vários momentos, e o Bolsonaro já era oposição dentro dos progressistas, é esse perfil quase individual do deputado. Ele é quase seu próprio partido, a depender de como essa estrutura vai acontecer. E muitos partidos já acompanharam essa mudança de perfil dos deputados e foram mais para a direita. Então, eu acho que há uma naturalização do bolsonarismo na política que é indiscutível. Eu acho que o que a gente vai ver nos próximos anos ou nos próximos meses é uma disputa mais intensa para quem vai ficar com esses espólios na prática, e quem ficar com esses espólios na prática talvez vai ditar quais são as transformações que esse movimento vai passar. Porque o petismo passou por inúmeras transformações, sempre com o Lula, mas há um Lula que concorre em 89 e há um Lula que vence em 2022. E eles são apartados não só por décadas, mas por estilos completamente diferentes de pensar e fazer política. No caso do Bolsonaro, a gente não vai ter essa mesma longevidade, mas eu acho que dentro do movimento vai ser possível fazer essa diferenciação. Em 5, 10 anos, imaginando que esse cenário do bolsonarismo, ou essa prática bolsonarista ainda vai ser competitiva, ele vai apresentar diferenças substanciais em relação às suas origens de 2018. Mas essa repactuação para o modelo anterior, eu acho hoje impossível.
E sabe que nesse sentido que você tá falando, Ret, eu acho quem pode se beneficiar muito é o Missão. Uhum. Porque esse bolsonarismo, que a gente não consegue muito bem definir o que é bolsonarismo, É. da mesma maneira que a gente não consegue definir o que é petismo. Petismo é defender o meio ambiente ou é industrializar o país? Bolsonarismo é intervenção na economia ou é liberalização? Não, é porque eu acho que o bolsonarismo talvez seja mais um feeling de exaltado ligado à figura do capitão, né? Pois O é, petismo, eu acho que não. O petismo, o PT, ele tem um projeto, tem uma ainda que cartilha. muitas vezes ele seja diverso, etc e tal, mas ele tem um projeto. E a gente pode colocar que o negócio do PT é distribuição de renda e um estado de bem-estar. O bolsonarismo, não, né? Ele é só aquele que apoia o Bolsonaro. E aí fica uma coisa meio vaga, né? Fica meio vago. E aí, quando eu falo do Missão, é nesse sentido, porque são pessoas que têm pautas que estão no portfólio do Bolsonaro. Se tem alguém que pode herdar em parte esses novos deputados, essa nova direita, pode ser o Missão. Acho que esse é o grande foco, né? Até porque os próprios apoiadores já estão saindo, né? Por exemplo, uma chapa Tarcísio e Zema, ainda que eles sejam bolsonaristas, porque o são, mas querendo se distanciar do Bolsonaro agora, aparentemente. Só que ao mesmo tempo eles não. Eu vi isso no Twitter e eu achei genial. Eles não parecem uma chapa meio velha, assim? Uhum. Tipo, porque é um engenheiro, aí o outro é um liberal e tal. Tipo, o Tarcísio foi lá no evento falar que o Brasil precisava de um novo CEO. Sabe, esse tipo de linguagem teria dado muito certo quando o Dória foi eleito, sabe? Uhum. Hoje eu não sei se é exatamente isso que o eleitor de direita tá engajando, sabe? Talvez o efeito Bolsonaro, de o Bolsonaro ser ainda que, tudo bem, a gente pode falar que ele não foi efetivamente, né? Mas ele passava essa imagem, é o capitão, é o líder, né? É o cara da tropa, tal. Talvez esse seja mais uma linguagem que a direita consegue melhor do que o gestor. Esse outsider talvez tivesse feito mais sucesso mesmo nesse contexto de 16 a 18, né? Sérgio Moro, Dória, Tarcísio Zema coabitavam esse mesmo espaço, mesmo Tarcísio e Zema não fossem conhecidos, né? Eles passaram a ser conhecidos a partir daí. Eu acho que, de fato, a direita mudou e talvez o Tarcísio tenha que pensar num outro vice se ele quiser ter um pouco mais de contato. Por isso que sempre volta essa questão de alguém mais ideológico ligado ao bolsonarismo, né? Que talvez reforçasse essas credenciais para o Tarcísio poder ser o candidato tecnocrático. Ele é o bolsonarismo tecnocrata. E aí tem um bolsonarismo puro sangue. Mais ou menos o que aconteceu com o Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, né? Do tipo, a gente coloca alguém aqui do PL com credenciais militares, policiais, e o Nunes, que não tem esse perfil, é um político muito mais tradicional, né? Não dá para apresentar o Nunes como um político novo, quase como não dá para apresentar o Zema como um político novo, né? Olha, Sim. renovação de quadro, o governador de Minas e o prefeito de São Paulo, né? Não dá. Então, eu acho que, de fato, há uma mudança de perfil dentro da direita brasileira. E aí eu acho que é um dos cenários mais desafiadores, que é você perdeu o que deu certo, do ponto de vista eleitoral. E agora você tá meio no escuro. Você vai lançar uma candidatura de oposição ao Lula em 26 e você vai torcer para ela ser bem sucedida se você estiver apoiando esse grupo político. Mas, assim, crer que ela tem possibilidades reais de vencer, só vai saber quando você lançar esse nome e você corre risco de perder no primeiro turno. Que seria, como o Pedro já falou em outras oportunidades, o melhor cenário para o governo Lula. Não cria uma aliança no segundo turno anti-PT. Anti-esquerdo, já Disseu fala isso numa entrevista essa semana, de que ele vê a vitória no primeiro turno como fundamental, porque existe o risco de ter uma frente ampla contra o PT no segundo turno, tipo, Sim. todas as ideias do petismo agora, já que é um plebiscito sobre o mandato do Lula, você consegue abarcar todos os insatisfeitos numa chapa única. Mas existe a possibilidade concreta e real do Lula vencer no primeiro turno. Ainda mais se a candidatura de direita se fragmentar, ou o nome apoiado não for um nome com tanta firmeza entre o eleitor bolsonarista mais engajado, esse cara não ir votar, como o Guilherme já advertiu em outros programas, o número de abstenções ser um pouco mais alto, e o Lula só se beneficia desse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a direita brasileira enfrenta hoje um cenário muito desafiador, e eu acho que talvez ela sofra eleitoralmente em 26 por não saber o que vai colar com esse eleitor que talvez esteja um pouco desnorteado, né? Agora, é engraçado que nessa coisa de frente ampla anti-esquerda que o Regis estava falando, essa semana saiu uma notícia, era assim, Eduardo Bolsonaro considera apoiar Tarcísio no eventual segundo turno com o Lula. Hã? Mas você pega o tweet dele, Guilherme, que você não viu, ele fala assim, não sei se o tweet ou num vídeo, entre Macaco Tião e Lula, eu voto no Macaco Tião. Ou seja, foi uma declaração bem Jair Bolsonaro, né, de tipo, comparar o cara a Macaco Tião, né, então não é bem assim que ele vai votar no Tarcísio, não. Se Ele nada, vai votar né? no anti-Lula, né? É. Independente de quem for. Então ainda corre o risco de fragmentar.